Muito bem-vindos a mais um HCN Comune e nesta segunda semana do diagnóstico. Hoje eu tenho um prazer especial de estar recebendo, além de um grande amigo, um querido e eterno professor, o professor Cláudio Freitas, e muito feliz dele poder ter aberto o espacinho na agenda, e olha que não foi fácil, para conseguir estar aqui com a gente. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir aproveitar muito esse momento. Professor, gratidão eterna pela sua vinda, para o senhor estar aqui. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco do Cláudio Freitas para a gente, antes da gente começar esse bate-papo. Ok. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado a Elza por esta oportunidade, estar com vocês desfrutando de algo que faz parte da minha vida, que é a radiologia odontológica e imaginologia. Eu sou Cláudio Frois de Freitas, sou professor de radiologia na Universidade de São Paulo, sou professor de radiologia na Universidade Cidade de São Paulo, sou coordenador de cursos de especialização em radiologia pela Fundecto da USP, mas o mais importante é que eu sou professor. Eu acho que a carreira universitária a gente faz ao longo dos anos, mas ser professor a gente só é pela oportunidade que nos dão, como esta oportunidade maravilhosa que a doutora Elza está nos permitindo. Muito obrigado, Elza. Professor, então a gente vai estar falando dos assuntos que a gente mais gosta. Durante essa semana, a gente está abordando diferentes temas, sempre com foco na odontologia e na radiologia. Então, Sim. Por isso que eu convidei o senhor, inclusive porque a gente está falando muito que é do 2D à alta resolução. A gente está no momento ímpar da radiologia, nós estamos com vários materiais, então nisso que a gente vai conversar. Então, eu vou passar a palavra para o senhor, eu vou dar aqui o acesso para o senhor poder liberar e colocar o seu material aí. Precisando de alguma coisa, eu vou estar por aqui para a gente conversando, tá bom? Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Com licença. Deixa eu só... Aqui. Ok. Vamos lá. Ok. Agora sim. Está aparecendo, Elza? Sim, está sim. Ok. Muito bem, é um prazer enorme estar com vocês falando algo que é inédito, mas também já faz parte do nosso passado, do nosso presente e vai ser o futuro forever, do 2D à tomografia de alta resolução. Mas nós não podemos nos iludir ou nos deixar apagar a radiologia convencional. A nossa imagem radiográfica periapical, a imagem radiográfica panorâmica, e muitas vezes associadas a outras técnicas radiográficas intraorais, até mesmo extraorais, convencionais, são mais do que suficientes para auxiliar no diagnóstico radiológico e contribuir no diagnóstico soberano, que é o da clínica. Hoje, eu vou conversar com vocês sobre o que é o interpretar, por que interpretar, e como lidar com essa diversidade de recursos que muitas vezes nós não sabemos para onde caminhar, mas a gente precisa ter o foco. O foco é a complexidade do caso clínico. O que aquele grau de severidade do caso clínico necessita para auxiliarmos no diagnóstico, na vida clínica dos nossos profissionais. Eu sempre digo
Interpretar não é um verbo. Interpretar não é uma atitude. Interpretar é uma postura. É uma postura embasada numa dinâmica. E esta dinâmica quer dizer ver o todo, a parte do todo, e olhar o detalhe do todo. Quando eu estiver em mente de que, ao olhar o todo, eu me seduzir pela parte do todo e investigar o detalhe do todo, certamente eu estarei fazendo da radiologia odontológica e da imaginologia a melhor ferramenta de trabalho para que a gente possa ter sucesso na vida profissional clínica. Toda vez que nós vamos interpretar, esta interpretação tem que estar embasada em dois grandes pilares antagônicos, mas que não vivem sem estar juntos. O pilar subjetivo, que é a nossa acuidade visual, e o pilar racional, intelectual, que é o que nós estamos praticando aqui, a capacitação profissional, a educação continuada. Para que vocês entendam o que eu quero dizer da acuidade visual, ladies and gentlemen, o que é que vocês enxergam aqui? É um bloco de iceberg? É um cavalo? É uma botinha feminina com salto quebrado? Cada um de nós vai enxergar com maior grau de facilidade ou dificuldade o que a imagem radiográfica nos quer revelar. Isto é acuidade visual. Mas anda junto com a capacidade racional, com aquele embasamento teórico e prático que nós temos que ter. Porque quando nós interpretamos o normal, a variação do normal, e buscamos distinguir das chamadas alterações fisiológicas e patológicas. Só que quando nós interpretamos, nós temos que ter a coerência e o bom senso de selecionar qual a melhor imagem radiográfica, a melhor incidência, a melhor técnica para aquele caso. Temos que ter uma coerência no raciocínio metodológico, no sentido de construir a investigação a respeito daquele caso clínico. Para isso, vou discorrer com vocês sobre algumas variações da normalidade que estão na atualidade, para depois entrarmos em algumas alterações patológicas e trazer até um resumo de algumas que apenas com a nossa querida, maravilhosa, unforgettable imagem radiográfica periapical, nós conseguimos elucidar, nós conseguimos interpretar. Vejam vocês dois exemplos de uma variação anatômica da arquitetura óssea externa da mandíbula, o toro da mandíbula, o antigo torus mandibular, que eu consigo demonstrá-los aqui pela nossa querida imagem radiográfica oclusal total de mandíbula. Será que seria necessário executar um exame de tomografia Cone-Beam? Quando, com esta imagem radiográfica, eu já tenho condições de avaliar o aspecto imaginológico, a sua forma, o seu padrão radiográfico. Claro, diante deste outro caso, no qual nós temos elevações de consistência pétrea, a palpação por vestibular e por lingual, já nos exige um olhar diferenciado, porque estamos frente a exostoses e nós necessitamos agora compreender o que são. As do lado lingual, certamente, por serem bilateral, serão o toro da mandíbula. Mas e as vestibulares? O que poderão ser? Neste momento,
Eu inicio com a imagem radiográfica panorâmica, a nossa imagem norteadora. Ladies and gentlemen, a imagem radiográfica panorâmica, ela é norteadora, ela permite uma interpretação radiográfica do complexo dentomaxilofacial, mas ela também norteia para a possível necessidade de uma tomografia Cone-Beam. Vejam aquelas áreas radiopacas sobrepostas aos terços cervical e médio das raízes, que nos cortes tomográficos realmente nos revelam as exostoses que, pelo lado lingual, o toro da mandíbula, e pelo lado vestibular, os cortes transaxiais, nós vemos o mesmo aspecto imaginológico. Simplesmente são exostoses, com o mesmo padrão radiográfico que o lado do toro da mandíbula. Ou seja, um exemplo de variação também da arquitetura óssea externa por vestibular, quer seja por lingual. Mas observem que nós iniciamos o nosso raciocínio metodológico por meio da PanExpress, por meio da imagem radiográfica panorâmica. Entretanto, em outras situações, quando nós temos que avaliar o canal da mandíbula e as suas possíveis variações anatômicas, que são os chamados canais da mandíbula acessórios, eu venho aqui dizer que, neste momento, para esta dada necessidade, há, sim, o valor da tomografia. Por quê? Observem o canal da mandíbula principal e mostrando o canal da mandíbula acessório, o canal retromolar, emergindo no forame retromolar. Por que eu preciso ter esta informação? Porque na vida clínica do profissional que faz cirurgia de terceiros molares, parcialmente irrompidos ou não irrompidos, ou cirurgias ortognáticas, há necessidade de se fazer um complemento do bloqueio anestésico. Vejam vocês que bonito é quando nós mostramos até a emergência do forame retromolar. Mas por que eu preciso saber, ter esse embasamento teórico da existência de um canal da mandíbula acessório? Porque compacta na nossa vida clínica. O forame retromolar ele pode ser diminuto, mas ele pode ser de uma certa expressividade. E aquele dentista clínico que atua junto à população, ele precisa saber esta informação. Por quê? Porque será um auxílio, um instrumento clínico para complementar o bloqueio anestésico daquela região quando da exodontia de um elemento dental, no caso, o terceiro molar. Muitas vezes, a relação deste canal retromolar com este terceiro molar, este terceiro molar parcialmente rompido, se eu não sei que existe esse canal da mandíbula acessório, eu posso causar uma hemorragia ou até um dano ao fascículo vasculo nervoso durante o ato cirúrgico. Por isso que nós sempre dizemos que vamos usar da imagem para situações clínicas adequadas. É muito importante que a gente saiba o porquê do uso da tomografia Cone-Beam e quando aquela imagem radiográfica periapical com a nossa panorâmica e outras técnicas retrorais já são mais do que suficientes para nós elaborarmos uma hipótese diagnóstica. É claro, como neste caso, além do canal da mandíbula principal, o canal retromolar, havia já um outro canal
da mandíbula acessória. Nós temos que ter o bom senso, a coerência de buscar a melhor imagem radiográfica para aquele caso que nos chega ao consultório. Canais radiculares em C. Quantas vezes o doutor Adalberto, aquele endodontista do bairro, famoso por fazer sucessos nos seus casos clínicos radiográficos, ele se depara com um segundo molar inferior, mostrando uma variação anatômica, até mesmo denominada anomalia anatômica, em que olha como se fica, muitas vezes, o canal radicular em forma de C. E tudo começa, às vezes, pela periapical, pela imagem radiográfica panorâmica, porque são os recursos que o doutor Adalberto tem de uso imediato na sua clínica de rotina. E durante o ato da odontometria, da instrumentação, até da obturação dos condutos radiculares, ele sente uma dificuldade, apesar da sua expertise, por causa desse estrangulamento do canal radicular em C, ou istmo, em que não há como chegar com a pasta endodôntica obturadora em toda a extensão do endodonto. Então, ele solicita a radiografia panorâmica para compreender o que está acontecendo. Eu vou iluminar aqui o que está acontecendo naquele segundo molar inferior do lado esquerdo, que ele não obteve o sucesso da expertise da técnica endodôntica. Neste momento, vem a necessidade de se associar. Veja, a panorâmica foi norteadora. E ela levou ao raciocínio de uma investigação tomográfica. Observem, neste caso, as raízes porlingual autônomas. No terço médio se unem e na parte mais vestibular das mesmas elas estão unidas. É claro que o canal em C não é a sua total exuberância na epidemiologia, mas pode acontecer. E aí, com certeza, eu vou iluminar também aqui, eu vou precisar dos cortes tomográficos para identificar o canal radicular em C. E olha que interessante, de ambos os lados. E no lado que ele não conseguiu obturar, foi exatamente aonde também ocorria o canal radicular em C. E por que nós estamos falando do canal radicular em C? Porque ele acontece na vida clínica do endodontista, que começa, às vezes, com a panorâmica, que é aquela imagem radiográfica inicial, ele faz a imagem radiográfica periapical e começa o seu tratamento dentro da sua performance. E termina solicitando o exame tomográfico para compreender o que está acontecendo com a dificuldade de manipulação endodôntica daquele canal radicular em C. Vejam, nós estamos vendo e discorrendo sobre esta interface entre as imagens radiográficas convencionais e quando elas solicitam por si só o exame tomográfico de eleição. Venho agora falar com vocês sobre os canais sinuosos. Os canais sinuosos nós não conseguimos ver nas imagens radiográficas periapicais. Algumas vezes podemos ter algum indício radiográfico na imagem radiográfica panorâmica. Mas aqui, sim, o canais sinuosos, que é um canal que parte do nervo infraorbitário, contendo o nervo alveolar anterior,
superior e a sua imprevisibilidade desta sinuosidade faz com que, na região do incisivo lateral e caninos superiores, ele apareça com grande exuberância nas imagens radiográficas. Mas por que eu preciso saber do canais sinuosos, quer seja o radiologista, quer seja o especialista na vida clínica? Porque canais sinuosos ele é calibroso. Ele contém um fascículo vásculo nervoso extremamente expressivo. E esse fascículo vásculo nervoso poderá levar ao insucesso quando da instalação dos implantes pelo profissional. Vamos ver este caso em que teremos os canais sinuosos para o lado esquerdo e para o lado direito. No nosso lado direito, por que eu não vejo ele por inteiro? Porque ele tem um trajeto sinuoso. Então, num corte tomográfico, eu pego uma parte, no outro corte, eu pego a outra curvatura. Daí o nome, canais sinuosos, a sua sinuosidade na sua trajetória. Para o lado esquerdo, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nem a garota de Ipanema tem essa beleza natural. Vejam aqui o canal sinuosos em toda a sua extensão. E se eu fosse fazer um implante nesta região, qual seria a minha taxa de sucesso? 0%. Repito, a imagem radiográfica periapical não nos permite identificar. Algumas vezes, na panorâmica, sim, me dá um indício radiográfico. Mas este é um caso que verdadeiramente a tomografia se faz presente. Vejam que bonito, eu posso até mensurar estes canais. Mas eles apresentam forames próprios de emergência no palato ósseo. Agora, saindo das variações da normalidade, eu já entro no mundo que eu diria assim, para onde eu vou, para o que eu vou ver e para o que eu gostaria de ver. Esta é uma imagem radiográfica panorâmica de rotina no consultório odontológico e, de repente, eu me deparo com esta imagem. O elemento dental 25 numa posição vertical invertida. E aí me vem o questionamento investigativo. Será que com esta única imagem radiográfica panorâmica eu posso dar informações da localização topográfica deste elemento dental? Claro que não. Mas eu já sei que existe um elemento dental retido. Eu já sei que este elemento dental está numa localização completamente adversa ao seu local de implantação no processo alveolar. Neste momento, a importância da imagem radiográfica panorâmica se faz no sentido de nos nortear para que realizemos a tomografia Cone-Beam. Olhem que lindo aonde está este elemento dental. Veja, entre a cortical óssea palatal e contíguo ao assoalho do seio maxilar. Ladies and gentlemen, esta imagem radiográfica complementou a nossa imagem panorâmica. Mas vejam, nós partimos da onde? Da imagem radiográfica panorâmica norteadora da nossa vida clínica diária, que mostrou a necessidade da realização da tomografia computadorizada. Aqui a reconstrução bidimensional.
Um outro exemplo muito bonito é quando eu me deparo com um elemento dental desta forma, muito próximo, ou parece que envolvido pelo canal da mandíbula. Ele está sobreposto, ele está contíguo, ele está vizinho. E aí vem o questionamento na vida clínica. Bom, se eu tiver que extrair esse elemento dental, por onde eu faço? Por vestibular? Por lingual? Qual é a minha preocupação com a estrutura anatômica nobre desta região, que é o canal da mandíbula? A panorâmica me indicou os cortes tomográficos. Vejam que coisa linda, dá a impressão que o canal da mandíbula abraça esse molar. Mas antes de eu partir para a tomografia, eu fiz o raciocínio de que era necessária a tomografia. E não simplesmente, vamos fazer uma tomografia. A panorâmica já nos informou a localização deste elemento dental. A imagem, o padrão radiográfico daquela imagem associada a este elemento dental. E é claro, quando nós partimos dos cortes tomográficos, a gente observa que o canal da mandíbula está passando entre as raízes, de acordo com o terço cervical, médio e apical. Nós já temos, olha que coisa mais linda. É claro que esta imagem não é diagnóstica, mas ela é poltergeist, porque ela te seduz. Você olha com os olhos assim, querendo enxergar. Mas já existem classificações feitas, inclusive, para relacionar esta estrutura tão nobre que é o canal da mandíbula com os terceiros molares, parcialmente rompidos ou não. Outras vezes, eu posso ter vejam o que está dito ali, sinais radiográficos considerados fatores de risco. Se o nosso doutor Adalberto, nosso dentista clínico, tivesse esta informação, o seu planejamento operatório já seria diferente. O seu tempo operacional seria mais reduzido, o sucesso daquela exodontia estaria garantido. Por quê? Porque, por meio da imagem radiográfica, particularmente nos cortes tomográficos, eu consigo ver a posição em que se situa o canal da mandíbula em relação àquele elemento dental. Como neste caso, por exemplo, em que eu tenho o canal da mandíbula ora estrangulado, ora passando entre as raízes. Porém, vejam, tudo começou, toda a história de uma vida começa com 3 palavrinhas. Era uma vez. E todos esses casos eu estou começando com quem? Com uma imagem radiográfica panorâmica ou até com uma imagem radiográfica periapical. Para que vocês entendam que os recursos imaginológicos estão aí para serem utilizados com consistência, com coerência, vamos agora conversar um pouquinho sobre elas, as reabsorções radiculares externas. Esse desenho do professor Consolaro é maravilhoso porque ele nos relata e nos mostra de uma maneira tão didática as reabsorções que nós podemos ter. E eu vou agora passar com vocês sobre algumas reabsorções radiculares externas e, inclusive, ilustrando muitas vezes com a nossa querida unforgettable imagem radiográfica periapical. Ladies and gentlemen, eu só tenho a express e a periapical desta região. Um elemento dental, 36, com imagem radiolúcida sugestiva de preparo e ou cárie, com rompimento de lâmina dura, rarefações ósseas periapical difusa associado a uma lesão de furca, logo uma lesão endopério,
e a reabsorção radicular externa, designada inflamatória. Eu não preciso mais que isso. Se é isso que eu queria saber, se é isso que eu precisava para iniciar o meu tratamento, as informações já foram obtidas. Vejam vocês que a plenitude da interpretação radiográfica está justamente na seleção daquela imagem radiográfica ou da associação de imagens radiográficas que lhe permita interpretar da melhor forma possível. Eu vejo o todo, eu vejo a parte do todo e eu vejo o detalhe do todo. A reabsorção radicular externa inflamatória. Agora, é claro que em algumas situações torna-se imprescindível, pelo grau de severidade do caso clínico, conjugar com a tomografia. Como neste caso, o elemento dental 17 apresentava uma sintomatologia dolorosa, adversa. Havia uma certa mobilidade do elemento dental. Me parece que é como se eu tivesse tirado dos meus olhos a sobreposição radiográfica e identificar este cisto periapical e a relação do mesmo com o assoalho do seio maxilar. Mas tudo começou com ela. A imagem radiográfica periapical, bem obtida, bem adquirida, porque muitas vezes eu percebo assim, vai fazer uma periapical? Tá. E aí faz aquela periapical sem muito cuidado. E muitas vezes a imagem radiográfica periapical, que você tanto subestima, ela é o Sherlock Holmes. É ela que vai te mostrar aquilo que você precisa saber para a sua intervenção clínica. Outras vezes, eu tenho esta imagem radiográfica panorâmica. E agora eu estou olhando o elemento dental 21. Eu identifico que algo passa aqui, porque eu tenho uma imagem discretamente radiolúcida sobreposta ao terço cervical da raiz, me parece até abaixo da junção amelo-sementária. Mas eu não tenho este detalhe. Obviamente que eu vou partir para a tomografia Cone-Beam. E quando eu parto para a tomografia Cone-Beam, eu identifico aqui a reabsorção radicular externa cervical invasiva, abaixo da junção amelo-sementária. Para este tipo de reabsorção radicular externa, a tomografia Cone-Beam ela é fundamental. Por quê? Porque a imagem radiográfica periapical e, consequentemente, a imagem radiográfica panorâmica não nos permite identificar este tipo de reabsorção cervical invasiva. Ela é clássica, ela também pode acontecer pelo lado lateral, e ela tem uma tendência de invadir, destruindo o terço cervical e médio da raiz. E muitas vezes sem condições de se fazer a reabilitação do elemento dental. Aqui, um outro caso, vejam, reabsorção cervical invasiva, sempre abaixo da junção amelo-sementária. Por que ela chama-se cervical invasiva? Porque, clinicamente, o periodonto de proteção protege a junção amelo-sementária. E como esse tipo de reabsorção está acima da junção amelo-sementária, o que acontece? Não se vê. O doutor Adalberto, ele não vai com o explorador lá naquela região. O paciente não tem dor. O paciente não tem mudança de coloração de dente. E quando o paciente questiona o doutor Adalberto, muitas vezes o processo já está tão evolutivo
que ocorre a perda do elemento dental. Por isso o nome reabsorção cervical invasiva. Mas vejam quantas imagens mescladas. Uma reabsorção radicular externa lisa ou cônica. Uma reabsorção radicular externa inflamatória em cortes tomográficos, que nós já vimos que com a nossa periapical e PanExpress é possível. Aqui, um exemplo daquela reabsorção radicular externa inflamatória. As cervicais invasivas. As reabsorções radiculares externas por substituição. A reabsorção radicular externa em lâmina ou ponta de faca patognomônica do ameloblastoma, que com uma simples PanExpress eu já consigo identificar. E aqui, o exemplo mais poderoso. Muitas vezes eu faço uma PanExpress, eu olho aquela imagem, parece que tudo está sendo meio destruído, eu não tenho noção do que eu estou vendo. E quando eu faço as imagens radiográficas periapicais concernentes aos elementos dentais vizinhos, eu identifico esta reabsorção, que nós chamamos de reabsorção radicular externa em pico, no sentido mesiodistal, envolvida pelo aumento simétrico do espaço pericimentário. Esse tipo de reabsorção radicular externa é patognomônico para tumores ósseos malignos. E eu não precisei fazer atomo. Ladies and gentlemen, eu usei do meu critério norteador por conhecimento de escopo, de base teórica, quem? A minha unforgettable imagem radiográfica periapical. Foi ela que me fez acender a luz. Opa! Então, essa imagem na panorâmica, que parece ser algo estranho, pode ser uma lesão óssea maligna. Por quê? Porque eu identifiquei na imagem radiográfica periapical a minha reabsorção radicular externa em pico, ou seja, no sentido mesiodistal. Tanto é que eu fiz uma tabela. Essa tabela é uma sinopse para que você lembre que a reabsorção radicular externa lisa ou cônica, muitas vezes resultante da biomecânica ortodôntica como resposta biológica, eu vou ter a reabsorção associada à presença da integridade alvéolo-dentária, lâmina dura e espaço pericimentário. Aonde eu vejo isso, ladies and gentlemen? Na imagem radiográfica periapical. A reabsorção radicular inflamatória, endodonto com infecção, necrose pulpar, rompimento de lâmina dura e lesão periapical. Aonde eu posso detectá-la? Na PanExpress, mas imagens radiográficas periapical. Reabsorção radicular externa cervical invasiva. Esta sim, trauma não imediato associado a uma biomecânica ortodôntica ou o que está de moda, o clareamento dental. Aumentou-se muito a incidência da reabsorção cervical invasiva devido ao uso abusivo dos clareadores dentais, particularmente nos elementos dentais anteriores. E olha ali, ó, processo clínico silencioso. Reabsorção radicular externa por substituição. Aonde vou vê-la? Na imagem radiográfica periapical. Reabsorção radicular externa em lâmina ou ponta de faca, patognomônica do ameloblastoma. Aonde vou identificá-lo? Na PanExpress, na imagem radiográfica periapical. A reabsorção radicular externa em pico, reabsorção no sentido mesiodistal da raiz, vai me nortear o critério da hipótese de lesão óssea maligna. Meus queridos, minhas queridas, com exceção da reabsorção radicular externa cervical invasiva, todas as demais podem ser constatadas, identificadas por meio da imagem radiográfica periapical, associada ou não a uma radiografia panorâmica. É claro,
muitas vezes, quando eu tenho uma luxação extrusiva dos elementos dentais, a imagem radiográfica periapical não dá conta de nos revelar pela falta da ausência de profundidade. Então, é claro que, frente a este grau de severidade clínica, eu preciso executar os cortes tomográficos para identificar não só o deslocamento do elemento dental, mas a solução de continuidade das corticais ósseas, vestibular e ou palatal. Quando eu digo solução de continuidade da cortical óssea, é a nomenclatura imaginológica que corresponde ao termo fratura. Fratura da cortical óssea, vestibular ou palatal. Se nós estamos falando deste detalhe rico e minucioso que a imagem radiográfica periapical pode nos revelar, vale a pena mostrar dens e dente ou dens invaginatos na nossa imagem radiográfica periapical. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nem Vinícius, muito menos Tom Jobim, conseguiriam demonstrar a beleza desta invaginação do nosso esmalte. Tanto que a classificação de Ehlers nos relata isso. Nós podemos identificar nas imagens radiográficas periapicais de diferentes regiões a presença do dens invaginatus. Mas agora eu vou mostrar a vocês a expressividade máxima do dens e dente ou dens invaginatus, que se chama, de forma muito errônea, de odontoma dilatado. Porque odontoma é um termo que nos remete a quem? Ao tumor odontogênico, o odontoma composto ou complexo. Mas quando eu falo odontoma dilatado, eu estou me referindo à expressividade máxima de um dens e dente. Vamos ver. Olha que interessante, né? Veja, eu vou mostrar os outros cortes para ficarem mais bonitos. Parece o emoji da alegria, né? O emoji do sorrindo para você. Olha a invaginação do esmalte. Olha o grau de hiperdensidade desse esmalte, similar ao dos elementos dentais. É claro que para um dens e dente, naqueles subtipos, a imagem radiográfica periapical nos dá conta. Mas, na expressividade máxima de um dens e dente, como é o caso do odontoma dilatado, nós precisamos, sim, dos cortes tomográficos. Nunca se esqueça, odontoma dilatado, o emoji da alegria. Olha que bonito a invaginação do esmalte na estrutura anômala na forma do elemento dental. Saindo do órgão dental, vamos falar um pouco da região do periápice do trabeculado ósseo. Nesta Pan Express, eu tenho ali, relacionado ao elemento dental 48, uma área de densidade mista. Que o doutor Adalberto, às vezes, por uma falta de conhecimento ou da falta de um olhar mais apurado, ele já pensa, opa, vamos fazer a endodontia porque se trata de um cisto periapical. Mas quando, na verdade, este caso nos remete a uma hipótese diagnóstica de displasia cemento-óssea focal, que é uma lesão fibro-óssea localizada, é uma displasia cemento-óssea. E que, muitas vezes, por ser tratado o elemento dental endodonticamente, porque se pensa que esta imagem possa ser um cisto periapical, eu tenho que realizar a tomografia. Porque o doutor Adalberto trata. Aí ele faz o monitoramento radiográfico. Aí ele entra numa crise pedagógica existencial. A lesão não está regredindo. Pelo contrário, parece-me que ela está ficando mais radiopaca ou hiperdensa. E aí ele pede o exame tomográfico. E aí ele fica sabendo
que aquilo que ele não enxergou, mas já era visível, ladies and gentlemen, eu já tenho foco radiopapo aqui, eu tenho outro pequenino e um diminuto aqui, eu apenas ressaltei a ele. Já era uma displasia cemento-óssea focal, que não haveria necessidade do tratamento ortodôntico. Por quê? Porque ela tem origem no ligamento periodontal, mas ela não tem nenhuma relação com o endodonto. Outras vezes, eu posso ter um cisto, que é o caso do cisto folicular inflamatório. Olha essa imagem radiográfica periapical dos molares descidos. Olha que coisa linda, mostrando a interface do molar descido com um saco pericoronário deste pré-molar, sucessor permanente em formação. O cisto folicular inflamatório, por que eu trouxe o cisto folicular inflamatório? Porque ele está de moda. Está havendo aí um hiato na teoria, porque uns acreditam que o cisto folicular inflamatório seja uma variante do cisto dentígeno, ou seja, deveria ser chamado de cisto dentígeno inflamatório. Outra, que é a escola principal, diz o seguinte: não, é aquele molar decíduo, com cárie profunda, ou restauração profunda, ou tratamento endodôntico, que leva a uma inflamação do saco pericoronário, do elemento pré-molar permanente sucessor. Vejam que bonito, eu começo na panorâmica. Olha o deslocamento deste elemento dental em formação. Cláudio, você não falou em germe dentário, sabe por quê? Germe é germe de trigo, para você fazer na sua refeição fit. A gente não usa mais a nomenclatura germe dentário. É elemento dental em formação. Não importa qual seja a sua fase de formação. Mas vejam aqui nessa imagem panorâmica maravilhosa, já na panorâmica, eu já estou vendo a amplitude desta área radiolúcida. Eu já vejo a relação da interface desse molar descido com esta área radiolúcida, que gera um processo inflamatório neste pré-molar em formação. Daí, partimos, então, para o estudo tomográfico para ver a relação com as corticais ósseas vestibular, lingual, base da mandíbula. Mas tudo se iniciou por um raciocínio metodológico, de base teórica, de uma análise radiográfica nesta imagem radiográfica panorâmica. Olha que bonito, um outro caso, mostrando também um cisto folicular inflamatório, que é uma lesão específica aos pré-molares inferiores. Mas venho agora com um caso clínico. Olhem que interessante este caso. Dr. Adalberto realizou a exodontia do terceiro molar superior do lado direito, o elemento dental 18. Ao realizar a exodontia desse terceiro molar, ele não percebeu durante o ato cirúrgico nenhuma intercorrência. Fez ali a sutura no alvéolo dos tecidos moles, o paciente foi para casa devidamente medicado. Entretanto, passado 4 a 5 dias, o paciente volta com odor fétido, dor na região, e o doutor Adalberto solicita, então, a Pan Express para avaliar esta região. Veja, a imagem radiográfica panorâmica não nos permite ver o detalhe. Ela nos permite ver o quê? O todo. Uma visão panorâmica do complexo dento-maxilofacial. E, na verdade, a partir do momento que eu tenho essa história clínica pregressa
de uma exodontia que está evoluindo para um odor fétido, sintomatologia dolorosa, pós-exodontia, agora sim é necessário fazer a tomografia. Mas percebam que tudo se iniciou com a imagem radiográfica. E olhem o que nós descobrimos. Um rompimento do assoalho do seio maxilar, levando a uma mudança do padrão imaginológico do seio maxilar do lado direito comparado com a normalidade do seio maxilar do lado esquerdo. Este paciente, pós-exodontia, por ter tido uma ruptura do assoalho do seio maxilar, desenvolveu um quadro de sinusite, ou seja, um processo infeccioso localizado naquela cavidade sinusal correspondente. Mas, novamente, enfatizo que tudo começou porque o doutor Adalberto solicitou uma imagem radiográfica panorâmica e, a partir desta imagem radiográfica panorâmica associada aos cortes tomográficos, nós fechamos o rol de informações radiográficas para auxiliar para uma melhor compreensão daquele quadro clínico em questão. É claro, muitas vezes, diante de uma situação dessa, que eu vejo um terceiro molar superior lunático. Ele vem como se fosse um foguete da NASA, indo para onde, qual é a constelação que este elemento dental está indo. Agora, ao ver esta panorâmica, ela me permitiu perguntar: aonde está? Qual é a extensão desta localização topográfica? E terceiro, quais são as relações anatômicas? Olha a importância desta imagem radiográfica panorâmica, porque ela nos criou indagações, inquietudes, para entender o que é que nós temos ali naquela região desse terceiro molar superior do lado direito. A imagem radiográfica panorâmica foi a base para que eu partisse para os cortes tomográficos e identificasse um processo alveolar que se estende pelo interior do seio maxilar, alojando um terceiro molar superior. Vejam que coisa linda que é a natureza, ela nunca é igual. A cada dia ela nos mostra uma possibilidade de uma arquitetura, de uma relação intrínseca de osso com cavidade aérea, mas sem ter uma patologia, simplesmente foi como se houvesse um prolongamento do osso alveolar para o interior do seio maxilar, alojando este terceiro molar. Tudo começou porque nós identificamos, nós interpretamos na imagem radiográfica panorâmica. Para terminar a nossa conferência de hoje, eu termino com um caso tão simples e tão singelo para dizer que com ela, e simplesmente ela, eu identifiquei e pude auxiliar, e você também poderá auxiliar, na sobrevida ou na prospecção profilática do nosso paciente, evitando que ele tenha um acidente cerebrovascular ou vasculo cerebral. Na nossa simples imagem radiográfica panorâmica, a identificação do ateroma calcificado. O ateroma calcificado, ele é responsável por 50% dos acidentes vasculos cerebrais ou cerebrovasculares de origem isquêmica. E já está consagrada a utilização, a aplicação da nossa imagem radiográfica panorâmica na identificação do ateroma calcificado. Eu gosto muito dessa foto porque ela mostra
a placa fibrogordurosa ou a placa aterosclerótica, que estará calcificada na sua evolução, gerando, muitas vezes, uma diminuição do calibre do fluxo sanguíneo, quer seja da artéria carotídea comum, da interna ou da externa. Eu termino esta apresentação dizendo o seguinte: para ver o todo, a parte do todo e o detalhe do todo, cabe a nós, com bom senso, com a coerência, saber eleger a associação ou não, a conjugação ou não, quer seja de técnicas radiográficas intraorais, com técnicas radiográficas extraorais e até mesmo com recursos imaginológicos mais avançados, como a tomografia Cone-Beam. Eu peço a você, clínico, radiologista, especialista nas diversas especialidades odontológicas, faça o uso com bom senso, com coerência, com sensatez daquilo que a radiologia lhe oferece como ferramentas de trabalho. Mas não se esqueça que nem sempre aquela ferramenta high-tech, aquela ferramenta ao suprassumo é necessária. Muitas vezes, com as imagens radiográficas do seu dia a dia, da sua rotina, você poderá ter certeza de que você estará tendo acesso às informações necessárias à sua vida clínica. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por esta felicidade de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer à doutora Elza mais uma vez o convite, porque pessoas como ela, que têm uma visão visionária do que o mundo precisa, porque a odontologia moderna está associada à evolução tecnológica. Mas a evolução tecnológica depende do bom senso de quem a faz, o ser humano. E nós, como odontologistas, precisamos ter o bom senso para fazer o melhor por nossos pacientes em uma odontologia moderna. Muito obrigado, doutora Elza, pela sua oportunidade de estar aqui. Professor, eu devo dizer de antemão que, assim, só dessa apresentação, de tudo que nós temos aí, já deu, inclusive, para mim, tá revendo alguns nomes que já mudaram, então vamos nós aí nos atualizar nisso, e é isso mesmo o propósito, é a gente estar se atualizando sempre, porque a ciência, a saúde, ela tem uma mudança, não só em termos de tecnologia todos os dias, mas com essa mudança tecnológica, o avanço dos trabalhos, das pesquisas científicas, só nos trazem essas informações como as que nós temos aqui hoje. Então, é isso que a gente tem que realmente cada vez buscar. Agradecer imensamente, porque foi muito, muito rica essa apresentação. Eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante. E, inclusive, deixar aqui já um convite. Eu tenho falado que eu já estou pensando na terceira semana do diagnóstico, mas antes disso, eu acho legal a gente, é uma coisa que é um outro projeto, da gente escolher um caso, professor, e nós vamos escolher esse caso e ao vivo a gente vai estar discutindo com outras pessoas também esse caso, porque eu acho que é isso que é a nossa função, é ficar instigando as pessoas e ficar tirando delas isso aí. Então, fica o convite, o senhor já vai pegando aí, vendo um caso aí, a gente marca com antecedência e a gente faz essa apresentação, porque é isso que a gente vai estimular as pessoas a cada vez ver o que a gente, né, é apaixonada com imagem e as informações, tudo aquilo que ela pode trazer para a gente. Então, agradeço imensamente a participação sua, acho que todos ganham, e com certeza, um próximo trabalho, vamos estar fazendo aí uma discussão de caso ao vivo.
Agradeço muito. Vou pedir depois para o senhor, que a gente vai estar acrescentando no final dessa apresentação, os contatos, para quem quiser entrar em contato, saber de cursos. Eu sei que o senhor continua, porque eu mesma já fiz, dando aqueles cursos, né? Não sei aonde que está dando agora, mas são, assim, esses que enriquecem o nosso aprendizado. É a educação continuada. Então, eu vou Tá certo. pedir que aí eu acrescento aqui, peço que o pessoal já acrescenta os seus contatos para estar sempre evoluindo junto. Ok, tá ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Um beijo no coração. Sabor radiação. Muito obrigado.